Nós vamos continuar falando de potencial elétrico, certo? Começamos na outra aula, vocês fizeram os esquemas e agora a gente vai continuar. Primeira coisa, queria lembrar de novo que potencial elétrico é diferente de energia potencial elétrica. As características do potencial elétrico, é esse o nosso assunto, agora me interessa muito falar de potencial elétrico, ele é dado em volts, ele tem essa expressão. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Escalar é aquela grandeza que é representada apenas pelo valor numérico e a unidade, já caracteriza a grandeza. Então, ela não tem direção e sentido, certo? Mesmo porque, se vocês olharem, tem a constante, a carga, nada disso é vetorial, então o potencial elétrico é escalar. É diferente de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, gente, se ela é energia, ela é dada em joule. E aí ela tem essa outra expressão, certo? Ela vai depender essa energia de duas cargas. Uma vai criar uma certa quantidade de energia para empurrar essa outra carga aqui, certo? Outra coisa que é extremamente importante aqui no potencial elétrico, vocês vão ter que usar sinal. Então, na aula anterior, vocês já viram que tem potencial positivo e negativo, certo? Enquanto a energia potencial elétrica, aquelas duas cargas podem trabalhar em módulo. Olha, como eu acabei de dizer que o potencial elétrico ele é escalar, vou lembrar isso de novo e é muito importante, então não tem aquela soma vetorial, a gente não vai usar Pitágoras, não vai usar nada disso. Nós sempre só precisamos do valor da carga, então nesse esquema aqui, olha, imagina que eu tenho uma certa carga que está a uma certa distância de um ponto, certo? Eu vou calcular por essa expressão um certo potencial. Então, dependendo dessa carga aqui, o K, vocês já sabem que é 9 vezes 10 a nona, eu coloco um valor qualquer para a carga, eu tenho um certo valor de distância, pronto, achei o potencial. Aí eu acho o potencial criado nesse ponto aqui, olha, criado tanto pela carga 1 quanto criado pela carga 2, o potencial, enfim. No final, como é que eu acho o potencial resultante? Basta somar. É o potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3. Somar algebricamente mesmo. Se eu tiver aqui um valor 3, mais um valor 2, mais um valor 5, mas quantos tiver, é só ir somando. 3 com 2, 5, com 5, 10, com mais quanto for. É soma tudo e no final a unidade é V, que significa volt, certo? Não interessa se a figura que for formada, é só ir somando o potencial. Agora, superfície equipotencial. O que é superfície equipotencial? Olha, todos os pontos que estiverem a uma mesma distância, eu vou desenhar um ponto de cá, peraí, outro ponto, peraí, ponto, outro ponto. Esses tracinhos que eu tô fazendo, deixa eu marcar com um xizinho que fica melhor, olha. Esses pontos, esses lugares que eu estou representando estão sobre uma mesma linha. Então, essa linha aqui, ela se chama superfície equipotencial. Equi quer dizer igual. São aqueles pontos do espaço que têm o mesmo potencial elétrico.
Vamos imaginar, por exemplo, que nesse xzinho aqui, ó, eu tenho um potencial de 5 volts. E que nesse outro xzinho aqui, por exemplo, eu estou fazendo outro x que seja um potencial de 3 volts. E intencionalmente eu coloquei um valor menor, para vocês se lembrarem. Se está mais distante aqui, ó, se está mais distante da carga, quanto mais distante o potencial vai ficando menor. Então, olha só, 5 volts neste ponto. Nesse outro aqui que eu estou marcando agora, também seria 5 volts. Esse outro aqui, ó, que está na mesma linha, também seria 5 volts. Se eu fizesse um outro X aqui, também seria 5 volts. Já, por exemplo, esse ponto aqui, ó, pertence a essa outra ponto, um outro lugar dessa linha. Aqui seria 3 volts. Aqui também seria 3 volts, certo? Lembrando que nós temos estas linhas aqui, agora só um minuto, aqui eu tenho uma linha, olha, essa linha aqui, que vocês já aprenderam que é a linha do campo elétrico, nós já fizemos desenho, elas têm um nome, elas são chamadas linhas de força. Então, todos aqueles tracinhos dos desenhos que vocês já fizeram são linhas de força. As linhas do campo elétrico são linhas de força. Toda linha de força, que são esses vetores campo elétrico, são perpendiculares à superfície equipotencial. Por quê? Olha, eu vou fazer aqui do lado de fora do desenho. Se eu tiver uma circunferência e o raio, gente, deixa eu prolongar essa linha aqui, ó. A linha do raio, eu tô prolongando a linha só para comentar com vocês que o raio é perpendicular à circunferência. E é uma característica, linhas de força são perpendiculares a essas superfícies equipotenciais. No outro desenho aqui, olha, vocês estão vendo que nesse desenho a carga é negativa. Então, essas linhas de força que representam o campo elétrico são de aproximação, mas continuam perpendiculares a essas superfícies equipotenciais, certo? A diferença aqui é que, por exemplo, se eu tivesse um potencial em A, vamos imaginar que ele fosse 8 volts. Lá no ponto B, e lógico, é negativo, né? Então seria menos. Lá no ponto B, eu teria um potencial, por exemplo, de menos 6 volts, certo? Vamos em frente. Se o campo elétrico for uniforme, eu vou ter placas. Imaginem então que do lado da esquerda eu tenha uma placa que está criando esse campo, uma placa positiva, e do lado da direita eu tenho uma placa negativa. Então, vocês estão vendo que o vetor campo elétrico, que é chamado de linha de força, né? Ele é de afastamento em relação à carga à placa positiva e de aproximação em relação à placa negativa, certo? E as superfícies equipotenciais, eu teria uma superfície, outra superfície, outra superfície. A superfície equipotencial é essa que eu estou pintando agora, ela é perpendicular à linha de campo, tá certo? Bom, vamos em frente. Bom, continuando de onde eu tinha parado, olha só, a gente vai determinar esses problemas aqui, ó, nós vamos determinar o potencial elétrico num ponto. Eu queria que vocês observassem que a única diferença entre a letra A e a letra B é que na letra A a carga é positiva e na letra B ela é negativa. Intencionalmente eu estou fazendo isso para que vocês percebam que potencial precisa do sinal, certo?
Então, agora temos que trabalhar com o sinal. Então, olha, na letra A, o potencial vai ser igual. O K, vocês já sabem que é 9 vezes 10 a nona. A carga que foi dada é 8 vezes 10 a menos 6, sobre essa distância aqui, que é 0,4. Quando é potencial elétrico, não tem quadrado e tem uma carga só, certo? Então, o potencial, nesse caso, multiplicando já 9 vezes 8 e dividindo por 4, multiplica e divide por 0,4, já vai dar 180. 180. Agora, olha as potências. 9 menos 6 vai dar 10 elevado ao cubo. Vamos escrever isso em notação científica, 1,8. Então, olha, eu desloquei a vírgula 2 casas para a esquerda. Diminuiu, o expoente aumenta. Então, vai ficar 2 casas maior. 10 elevado à quinta volts. Esse valor de potencial é um valor de potencial positivo. Na letra B, só para a gente não demorar muito, os valores são todos os mesmos. Eu vou ter o 9 vezes 10 a nona, a carga é a mesma carga, só que agora ela é negativa. Então, qual é a única diferença que nós vamos ter? Se tudo é igual, os números são iguais, é o sinal. Então, o potencial na letra B, menos 1,8 vezes 10 elevado à quinta volts. Então, não esquecer que eu fiz intencionalmente esse exercício só para lembrar que agora nós temos potencial positivo e negativo. Tem que usar o sinal. Então, para a gente poder resolver esse problema aqui, eu preciso que vocês entendam o seguinte, eu preciso dessa distância, né? Então, vejam, a carga 3, ela está a uma distância, olha embaixo aqui, se é um retângulo, está a uma distância de 4 centímetros do ponto P. A carga 2, está claro que a distância entre a carga 2 e o ponto P são esses 5 centímetros. Falta a distância da carga 1 até o ponto P. Essa distância, se isso daqui é um triângulo retângulo, né? Então, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, o 5, ele é hipotenusa, 5 ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto, eu vou chamar isso aqui de x, né? X ao quadrado. Então, vai ficar 25, que é igual a 16, mais x ao quadrado. Nossa, esse sinal de igual aqui, vamos lá, arrumar isso aqui. Então, olha só, passa o 16 para o primeiro membro, ficou assim, x ao quadrado é igual 25 menos 16 dá 9. Isso implica que o x é a raiz, né? Vai passar como raiz de 9 é 3 centímetros. É um triângulo pitagórico, né, gente? Triângulo pitagórico, ele tem essas medidas ou múltiplos, 5, 4 e 3. Todo centímetro tem que passar para metro, então vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 metros, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 metros, e vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Bom, eu vou calcular, então, o potencial 1. Como ele é sempre, nós vamos achar sempre com essa fórmula que eu contornei, então o K é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1 é essa, 2 vezes 10 a menos 6, sobre, e a distância da carga 1 é essa daqui, né? Olha, é essa que eu chamei de x aqui, é a distância, que é 3 vezes 10 a menos 2.
Então, potencial 1, 9 vezes 2, 18, dividido por 3, 6 vezes. Olha os expoentes, 9 menos 6 dá 3, né, gente? Aí, menos o expoente do denominador, menos o menos 2. Então, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Vai ficar 3 mais 2, que vai dar 5. Então, é 10 elevado à quinta volts. Esse daqui é o potencial criado pela carga 1 no ponto P. Vamos lá, continuando. Potencial 2 agora, nós temos 9 vezes 10 à nona, que é a constante. Vamos seguir na fórmula lá, K. Agora é o Q, a carga 2. A carga 2 é essa daqui, ó. 5 vezes 10 a menos 6 sobre a distância 2, que é esses 5 centímetros, ó, da carga 2 até o ponto P. 5 vezes 10 a menos 2. Quando a gente está calculando potencial, não tem quadrado não, hein, gente? Então, V2 vai ser igual 9 vezes 5, 45, dividido por 5. Na realidade, eu já posso cancelar. Esse 5, sobrou 9. Essas potências é 9 menos 6 e o menos 2, igualzinho de cima. Então, já dá 10 elevado à quinta volts, certo? Agora, o potencial 3, de novo, a constante, 9 vezes 10 à nona, vezes a carga 3. A carga 3 é essa daqui, ó, menos 8. Tem que pôr o sinal, viu, gente? Ó, então, ó, vezes menos 8, vezes 10 a menos 6, sobre a distância da carga 3 é essa daqui, né? 4 vezes 10 a menos 2. Então, o potencial 3, ele vai ser igual a 9 vezes menos 8 e dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. E o sinal é negativo, não esquecer que agora tem sinal. Vezes as potências 9 tira 6 e o menos 2, vocês já viram que dá 5. Isso aqui é volts. Pronto. Agora nós vamos finalizar, porque está pedindo o potencial no ponto P, o potencial resultante. Então, o potencial no ponto P, o que eu vou fazer? Eu vou só somar. Eu vou somar o potencial 1, 6 vezes 10 à quinta, com o potencial 2, que é 9 vezes 10 à quinta, com o potencial 3, que é menos 18 vezes 10 à quinta. Eu só queria lembrar uma coisa, que eu sei que muitas vezes vocês têm dúvida, quando a gente está somando números com potência de base 10, é como se ficasse assim, para ficar fácil, ó, 6x mais 9x menos 18x. O que eu estou fazendo aqui embaixo vai ser isso aqui, ó, porque é como se o 10 elevado à quinta fosse esse x, ó. E essa continha de cima, vocês sabem fazer muito bem, 6 com 9 tira 18, certo? Então, olha lá, o potencial no ponto P, 6 com 9, 15. 15 tira 18, vai dar 3, né? É isso? 6, 9, 6, 15. 15 menos 18, menos 3, vezes 10, elevado à quinta, a potência, como se fosse a letra X, é só repetir, volts. Esse daí, ele é o potencial resultante, certo? Lá no ponto P,
Vamos em frente. Esse último exercício determina a energia potencial elétrica que uma carga pontual, ele é igualzinho ao exercício 3. Agora eu só espero que vocês se lembrem que também intencionalmente eu estou pedindo energia potencial, viu, gente? Olha, energia potencial. Então, a energia potencial elétrica, ela é dada por essa outra expressão, ó. K, ela depende das duas cargas sobre a distância. Então, muda um pouco. Então, a energia potencial elétrica, ela vai ser 9 vezes 10 a nona. Uma das cargas, aí um detalhe, ó. Determina a energia potencial elétrica que uma carga adquire. Se essa vai adquirir, é porque essa é a carga de prova. E ela adquire por causa dessa outra. Essa é a carga criadora, é o que? Grandão. Aqui é tudo multiplicação, tanto faz, mas seria assim, ó, 0,6, primeiro, tem que passar para Coulomb, então 10 a menos 6, e depois a outra carga, 4 vezes 10 a menos 6 também, tem que passar para Coulomb, sobre, e a distância é 0,2, não tem quadrado, certo? Energia potencial elétrica, nós temos que multiplicar o 9 vezes o 0,6 vezes o 4 e dividir por 0,2. Já multiplicando os três números de cima, dividindo pelo 0,2 de baixo, tudo isso dá 108. Vezes a potência, vocês têm que fazer 9, menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3, então vai dar 10 a menos 3. E para finalizar, vamos colocar em notação científica, né? Vai dar 1,08. Eu desloquei a vírgula duas casas, diminui duas casas, aumenta a potência duas casas. Dá menos 1. Lembrando que menos 1 é maior que menos 3, duas casas maior. E energia é dada em joule, certo? Não é dada em outra unidade, é joule. Certo? Então, essa é a resposta. E agora tem os exercícios que vocês vão fazer, certo? É isso.